Exclusivo. Quando a pergunta certa desarma o poder e faz o Brasil pensar. Brasília, 2025. A arquitetura monumental do Congresso Nacional serviu, mais uma vez, como palco para um daqueles momentos que mudam o curso da história política sem um único tiro ou protesto em massa. O que aconteceu ali, diante de câmeras e sob os olhares atentos de uma juventude cada vez mais engajada, foi uma espécie de revolução silenciosa, uma colisão entre passado e presente travada não com palavras de ordem, mas com uma pergunta desconcertante. A protagonista da cena era uma figura conhecida, a ex-presidente Dilma Rousseff, dona de um currículo extenso e de um histórico político marcado tanto por conquistas quanto por polêmicas. Dilma subiu à tribuna durante um evento oficial sobre democracia e juventude. A ocasião pedia reflexões, mas o que se viu foi uma tentativa clara de marcar território ideológico, um discurso repleto de referências indiretas, alfinetadas e a já conhecida retórica combativa. A ex-presidente falava para um auditório majoritariamente jovem, rodeada de deputados, jornalistas e milhares de espectadores conectados à transmissão ao vivo. Logo no início, Dilma soltou frases que soaram mais como cutucadas do que como ensinamentos. Afirmou que a democracia não é opinião, é uma opção, e que há quem decore versículos bíblicos, mas esqueça da Constituição. A plateia entendeu o recado. Ela se referia, mesmo sem citar, ao deputado federal Nicolas Ferreira, que observava tudo com serenidade e olhos fixos em sua interlocutora. O que Dilma não esperava era que aquele jovem parlamentar, acostumado com embates públicos, estivesse ali não para ouvir calado, mas para intervir com precisão cirúrgica. Quando pediu a palavra, o ambiente mudou. Era como se todos tivessem prendido a respiração. Ao microfone, Nicolas começou com uma ironia polida. Presidenta Dilma, permita-me esclarecer alguns pontos do seu instigante discurso. O que se seguiu foi uma sequência de observações pontuais, recheadas de dados, recortes históricos e contradições extraídas das próprias palavras da ex-presidente. Ele relembrou, por exemplo, que durante seu governo a inflação ultrapassou os 2 dígitos e que as explicações públicas de Dilma chegaram a conter frases como a inflação é 0% se não olharmos pelo retrovisor. Foi mais do que um confronto, foi um raioche de um discurso que tentava, sem sucesso, revestir falhas como feitos. Nicolas apontou ainda o uso de frases desconexas e analogias vazias, como quando Dilma afirmou que a Zona Franca de Manaus é o centro porque está numa região. A plateia, antes apenas atenta, explodiu em risos e aplausos. Dilma reagiu mal. Tentou retomar o controle com frases mais ríspidas, acusando o deputado de oportunismo e chamando-o de aborto político. Mas já era tarde. A retórica combativa perdeu força diante do silêncio, que se seguiu à pergunta que ficaria gravada. Qual foi exatamente o legado do seu governo que o povo brasileiro sente hoje? Essa simples indagação, aparentemente óbvia, revelou algo muito maior. Escancarou uma ferida institucional. Muitos políticos que se mantêm no debate público há décadas simplesmente não conseguem responder de forma clara sobre o impacto real de suas ações no cotidiano das pessoas. A cena virou meme, viralizou em segundos e ganhou manchetes. O silêncio que custou caro. Diziam os portais. 0 segundos sem resposta. A nova era do questionamento político, cravavam os comentaristas. Mais do que um embate entre gerações ou ideologias, o episódio acendeu um novo movimento social. Jovens passaram a replicar a pergunta a vereadores, prefeitos, senadores. Cidadãos comuns agora exigem metas concretas, resultados palpáveis. A política, finalmente, começa a sair dos palanques para entrar nas planilhas. Nicolas Ferreira recusou o papel de herói, mas assumiu a missão de propagar essa cultura do questionamento responsável. Não se trata de atacar, dizia ele, mas de pedir clareza, o mínimo que qualquer sociedade democrática deve exigir de seus representantes. Do outro lado, Dilma viu seu protagonismo minguar. Cancelou aparições, silenciou redes e recorreu à escrita de memórias. Mas o capítulo sobre aquele dia no Congresso ficou vago, como uma nota de rodapé num livro que já não convence. E assim, sem discursos inflamados ou protestos nas ruas, o Brasil deu um passo sutil, porém histórico. O poder,
Antes blindado por siglas e currículos, agora é desafiado por perguntas simples e respostas que precisam, finalmente, fazer sentido. A lição permanece viva. Na era digital, um silêncio mal posicionado pode ecoar mais alto que qualquer grito de palanque. E você, se tivesse a chance de fazer uma pergunta a um ex-presidente, qual seria? Escreva nos comentários. Vamos juntos construir a democracia que pergunta e exige respostas. Perguntar ao CHATGPT.